partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria em nossos corações, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então já deixa um recado, um aviso, um alarme no celular para entrar conosco nesse horário, nesse dia e acompanhar esse programa tão lindo que nos traz tanto alento, tanto aprendizado, tanto conforto para o coração mesmo. Eu sou Caio Ismael, estou aqui como apresentador convidado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a nossa querida irmã Eliana, comunicadora desse programa e médium, fundadora da Casa Espírita que eu frequento, a nossa querida casinha em Campinas, Ovalinhos, e também agradecer a FEAL pela oportunidade de estar aqui hoje, mais um dia. Nosso boa tarde a todos que estão no backstage, que ajudam, que fazem com que esse programa chegue até vocês, até nós todos, nossa gratidão. E também nosso boa tarde a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. E se é a primeira vez que está alcançando esse programa, saiba que é possível mandar dúvidas, comentários, perguntas mesmo, sugestões de temas para o WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. E também nós estamos na portal mundomaior.com.br. Então, se você ainda não conhece, dá uma olhada no site, tem diversos conteúdos dos mais diversos temas, um conteúdo realmente muito rico, muito amplo sobre essa doutrina tão linda que é o Espiritismo, né, trazido pelo nosso querido Kardec e nosso André Luiz, né, a Fundação Espírita André Luiz, honra o nome desse espírito tão saudoso, né, que nos trouxe tantas obras lindas. Bom, vamos então ao tema de hoje, que é a humildade com Jesus, o ser cristão. E nesse tema da humildade, vamos acompanhar o que a irmã nos traz, colocar no coração, realmente refletir sobre o tema e pensarmos juntos, né, sobre ele como uma grande egrégora. Então, tema, humildade com Jesus, o ser cristão. Irmã, nosso boa tarde e um excelente programa para nós, que Deus nos inspire nesse tema tão bonito. Sempre nos é alegria trabalhar semanalmente nas pegadas do Mestre Jesus e levar essa palavra adiante para quantos vão nos encontrar. Certa vez um amigo me disse que a palavra, o escrito, ou qualquer coisa que fizéssemos quanto à obra cristã, ou qualquer outra, é como um recado que a gente deixa para as pessoas, como se fosse alguém à deriva no grande mar da vida, achasse uma garrafinha, abrisse, ali tinha uma mensagem salvadora. Às vezes estamos afogados, né, no mar de angústia, no mar de tristeza, no mar de dificuldades. E aqui, o nosso programa é essa garrafinha aí pequena, dentro, abre ela boiou aí do seu lado, né, sem querer aparecer o nosso rosto, nossa feição, o TV Mundo Maior, portal mundomaior.com, eis que você pegou a mensagem, aquela mensagem falou com você. Tem pessoas que me escrevem, que assistem o programa, e me escrevem lá no meu individual, quão importante é os momentos em que me encontram, que é no sentido assim, encontram a TV, o portal, porque não iriam me encontrar sem um portal, sem a TV, sem a Fundação Espírita André Luiz, e toda esse espírito de geração que começa lá embaixo, né, em 1910, com o nascimento daquele menino pobrezinho que nasceu na Belém brasileira, né, Pedro Leopoldo. Enfim, nós vamos caminhando aqui com grande alegria mesmo, de poder ser essa mensageira, né? Agradecendo a Fundação Espírita, a todos quantos lutaram e preservaram e trabalharam e deixaram seu suor, lágrimas, dificuldades, doaram parte de valores para construir essa obra tão magnífica que são as Casas André Luiz, espalhadas aí em todo o Brasil. Ele é realmente o tradutor do Evangelho, né? Muito gostoso. É como se ele pegasse a doutrina e nos trouxesse para o dia a dia. Sinal Verde, por exemplo, até hoje está lá do ladinho da cama,
né? Às vezes em cima da mesa. Quão importante assinalar, ter os sinais do ser cristão. É uma medida muito bonita que André Luiz toma quando, após o desencarne dele, no filme Nosso Lar a gente vê, e na obra Nosso Lar a gente lê, relê coisas assim eternas na revelação espiritual, que a gente precisava realmente ter André Luiz assim em muitas frentes, com muitos moderadores ou comunicadores, mas nós temos aí muitas vezes uma luta de egos, né? E cada um quer fazer a sua mensagem do seu jeito, quando nós já temos aí uma literatura incrível para que a gente possa se dobrar sobre ela e levar adiante, e meditar, e fundar mesmo, para aprofundar e fundar mesmo momentos onde nós compreendemos e alcançamos, e mais, não é só compreender, né? Porque o primeiro passo é de ouvir e o sentir e o pensar, e tudo isso se une num corpo, né? Tem um verso que a gente que até pus na internet aqui no nosso lugar aqui, de Cecília Meirelles, que ela fala, chama Tem Medo. Do que ela tem medo? A grande poetisa brasileira, Cecília Meirelles, né? Medo de entender e perder o sentir. Entenda? A gente quer entender, compreender. O que nós precisamos desenvolver no ser cristão é sentir, é caminhar. Eu sou o caminho. Jesus abre a fala para nós que estudamos o Evangelho já no ser, e no ser junto com o fazer. E depois que a gente pensou tudo isso, preparou o tema bem bonito, fomos abrir a palavra, e hoje, a leitura de hoje, vocês vão ver que bonita. Sim, então a gente vê que a inspiração e o momento que a gente se dobra para procurar o tema, encontrar, é todo ali colocado junto da espiritualidade, junto de nós e dos nossos corações. Então agradecemos aos céus, a Deus primeiramente, aos céus, aos espíritos que estão conosco, né, que são centenas, milhares, a nossa sintonia é como uma gota no oceano. Oramos, estamos programando, estamos falando, eles estão atentos, ajudando-nos a colocar de melhor forma essa palavra que chega até o seu coração. Humildade. A gente está num tempo de muito orgulho, de muita vaidade, muito egoísmo, muito. Não é só de vaidade, egoísmo, orgulho, mas esses vícios têm permeado e têm sido a causa principal de nossas quedas. Então, vamos estudar um pouco o oposto do orgulho, o oposto, né? O sentido avesso do egoísmo e, por último, da vaidade. Sim, são três forças viciosas, não é, que estamos aí no processo evolutivo, como bem descreve o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro temos instintos, e os instintos é da autopreservação. Aqui está o nosso eu, bem profundo. Na semana passada a gente conversou um pouquinho, né, do cérebro, né, que ele vai desenvolvendo, e só aos 20 e poucos anos, né, parece que está completo o cérebro hominal, vamos dizer, né? A gente passa aí pelo instintual, pelo cérebro límbico chamado, e vai evoluindo, vai desenvolvendo, e até que encontramos o que é o pensar, né? A autonomia do pensar, onde a gente tem aí, então, quase 21 anos de preparo, de aprendizagem, muito lindo, e de um processo de abertura para a aprendizagem que é incrível, está dentro do ser, né? A gente, o primeiro contato nosso com o mundo ao nascer é o ser, né? O ser materno, o seio também da mãe, e a humildade de receber o alimento, né? 9 meses o sangue da mãe, e depois o seio para o leite. Vejam, os primeiros passos, não é? Os pais, né? Hoje nós temos um tempo onde a figura paterna está mais forte, mais próxima, apesar de ter aí algumas diretrizes e estudos bem fortes com relação a esse fato, que não vem ao caso, mas a gente precisa olhar para todos os lados, né, ao mesmo tempo. Então, bem-vindos. Fiel, gratidão, entrando no tema, então, já, humildade, com a grande passagem, depois a gente vai ler aqui, né, com a grande passagem de que, para termos a humildade, para desenvolver o ser cristão, nós precisamos fazer o caminho. É caminho, verdade e vida. Primeiro o caminho, e aí eu encontro a verdade, né, o caminhar. O pensar, ele vem depois.
Há espíritos, por exemplo, que são dadivosos e humildes desde lá do berço até. Crianças que olham a mãe, parece que sabem mais do que ela, e sabem mesmo, estão mais evoluídos, até vieram para uma profissão ou para uma comunicação aqui para salvar o seu sistema, né? O sistema está empurrando aquele ser para fazer um caminho que todos ainda percorrerão e virão, né? Como somos uma espécie de bandeirantes, né? Dentro do Espiritismo. Ele disse que enviaria o Paráclito, que diria tudo o que ele disse, que então é tão importante, gente, olhar para o ser cristão. Não é só aquela dicotomia ser e ter, não, isso é uma outra atitude, né? Porque também a gente precisa ter o Cristo em nós, não é? A gente, a gente é tomado por Deus, Deus é achado de Deus, sabe? Tomado de Deus, a gente pertence a Deus, não é? Deus tem a nós, nós somos nele. Então, o ser e o ter são duas grandezas que a gente precisa ressignificar. Se a gente ficar opondo, negando o ter, a gente não vai ter o ser. Não tem como chegar, não há caminho, não existe. Vamos transformar o ter em haver existir. Não, o verbo ter não é estar ligado só à posse. Quando a gente está ligado só à posse, nós estamos num processo muito doloroso, muito pequeno ainda, né? Naquele cérebro mais instintual. Então, primeiro temos o instinto, depois nós temos o quê? Emoções, sensações, né? Começamos a despertar para os sentimentos. E depois, por último, na evolução dos sentimentos, chegamos ao amor. Deus é amor. Então vejo que esse processo precisa ser olhado por nós cotidianamente, continuamente. E ele não é algo assim que, porque eu li, porque eu estou 20 anos na doutrina, 30, ou sou de segunda geração, ou terceira ou quarta. Não, não depende de nada disso. Depende do quanto você conseguiu segurar, ou fazer entrar, ou transformar aquela palavra em pão da vida para os outros. O cristianismo é profundamente relacionamento. A religiosidade é religar, é estar ligado a relacionamento. Não é possível o cristianismo evoluir no ser cristão nosso sem que a gente se relacione de forma cristã com as famílias que envolvem, com o vizinho, onde você passa. As pessoas não sabem dizer, só perguntam qual religião você tem, né? Muitas pessoas me perguntaram desde jovem, né? Eu mesmo também penso, tem certas atitudes nas pessoas no mercado, no supermercado, nas vias aí andando, normal, que a gente pensa, nossa, a gente dá vontade de perguntar, né? Tal o tratamento de gratidão que aquela pessoa exala pelo pão de cada dia que ela tem. Um exemplo agora, veio agora na minha mente recente, uma pessoa, né? Toda sorridente, feliz. Nossa, o senhor é feliz? Eu comentei dentro do carro, ele pôs a gasolina. Irmã, sou muito feliz, me disse assim, né? Porque já conhecemos, tanto sempre eu ponho lá, né? Ele também me chama de irmã. Eu tenho, no fim do mês, dinheirinho para pagar meu aluguel, tenho, sabe, as, as, as ajudas que às vezes o motorista dá, né? Aqui e ali, que eu posso levar uma coisinha diferente para meus filhos. O que mais que eu quero? Eu tenho, ele usou o verbo ter. Mas nesse verbo ter, ele estava descrevendo o ser pai, o ser um trabalhador, cordato, manso e grato. O humilde, ele é grato, ele tem gratidão à vida. Orgulhoso, não. Ele quer ditar a vida como ele quer. Como a vida não é Deus, né? E Deus não vai obedecer às fantasias e às loucuras humanas em torno não do ter virtudes, não do ser virtudes, do ter e do ser virtudes, não, mas o ter riquezas, posses, né? O verbo ser também está aí. É ser alguém destituído ou um ser que escolhe apenas servir a si mesmo. Também tem escolha aí, tem arbítrio, tem impulso, mas você pode controlar. As notícias do mundo maior chegam, as notícias de Jesus chegam no lar. Não tem como. O Brasil, inclusive aqui, no nosso processo reencarnatório no Brasil, é imensa comunidade, né? Cristã. O número de católicos, de evangélicos, o número dos espíritas tem crescido assim de uma forma muito bonita. Então, queridos, vamos prosseguir nossa jornada.
Humildade é o tema de hoje, lembre-se, né? Aí o que é ser humilde? Medita um pouco, para, retorna, volta aqui a nossa palavra um pouquinho para trás. Ela está ligada à gratidão. Sou grato a Deus pelo dia que amanhece, sou grato pelo pão à mesa, sou grato pelo serviço que me dá meios de comprar um carro, ou andar, ou uma bicicleta, ou fazer o sonho de alguém. Chegou até nós, vou contar para vocês, é muito lindo, daqui a pouco está na mídia, um grupo aí, talvez de uma pessoa muito humilde aqui de Campinas, na qual a gente oferece a janta diária para em torno aí de mais de 100 crianças, né? E, e tem gente que leva para casa, porque tem avó, então a gente faz isso já há algum tempo. E veio um pessoal que colocou essa pessoa junto a uma outra, lá em Moçambique, África, lá do outro lado, no Índico quase, porque ele está em Beira, né? Uma cidade que sofreu inclusive um ciclone horrível em 2019. Então o número de mortos foi enorme e muitos órfãos. Então ele está hoje contando quase 200 órfãos, na verdade. Estamos sem gente, criança sem comer 3 dias, ele mesmo com a família. Enfim, uma pessoa apresentou e a coisa foi crescendo e estamos com uma que a gente chama de Amigos Sem Fronteiras, que é a instituição nossa, né? E quanta alegria não tem comer um arroz que nem tempero tinha, depois de um mês, dois, que a gente estava ajudando lá. Aí que ele falou que se podíamos fazer alguma verbinha, uma campanha para o tempero, que eles chamam de caldo lá em Moçambique, em Beira. Em, em Beira. Ele mora em Manfambice, na Moçambique, que é um vilarejo muito lindo. Veja, tive fome e me destes de comer. Né? Tive e me destes. É o ter, o verbo ter. Eu estou com fome. É o estar. Eu sou faminto. É o ser, verbo ser. Né? Tá tudo isso incluso num pedido de misericórdia, num pedido de alimento para as crianças, não é de você estar preocupado com o outro, é sair de si. Quer dizer, a solidariedade, por exemplo, vence o egoísmo. Né? Ouvir o grito alheio de dor vence o orgulho e desenvolve a humildade. É lindo, não é verdade? Os lugares que você vai, que você chega, né? O silêncio muitas vezes que você faz em torno da própria obra, vencer a vaidade, né? Quando você fica em silêncio, muitas coisas a gente faz e nem fala, nem conta, nem enumera. Há um limite também que a gente precisa até para captar recursos, claro. Né? Mas a gente sempre delega, a gente sempre coloca a obra de Deus. É Ele que multiplica. A gente vai a Jesus, que é justamente aquele que levanta 2 pãezinhos, né? 2 peixinhos e 5 pães, e alimenta 5.000 homens, sem contar, né, as esposas, companheiras, os avós, bisavós, os filhos, os jovens. 5.000 homens. Quer dizer, a gente multiplicar por 4, 5 ou 7 da família, olha quantas pessoas tinham naquele monte. Ele alimentou a todos. Não, então tem fome? Ele pede, veja. A gente fica tão tomado, né, nossa, que tamanho de. Mas pensa que ele pede para um menino que está perto dele. O que você trouxe? Não, a gente fica imaginando a cena, né? Não tinha nada que comer, e um menino que levou a embornar, que a mãe ofereceu para ele os 2 peixinhos e 5 pãezinhos para ele levar durante a viagem, né? A travessia a pé. Ah, um cabelo que cai por aqui, desculpa. A gente não observa esse menino e essa criança, né? Veja, é um menino, um jovenzinho, que oferece o que a mãe levou para que ele ore. Ele levanta aquela pequena coisa ao céu, ele agradece a Deus. Isso é a primeira humildade nossa. Reconhecer a presença de Deus em todos os atos, fatos, acontecimentos. A gente só vai ter humildade no dia que se dobrar realmente nosso joelho, a nossa face, sabe, para Deus. Não tem jeito, não tem outro caminho para a gente chegar a virtude da humildade. Né? É alargando o coração, é o relacionamento com o outro.
Por isso que ser cristão não é estar sozinho em casa fazendo Pai Nosso, lendo a Bíblia, e fechando e indo dormir. Que qualidade eu estou tendo de relacionamento com os meus familiares, que qualidade de relacionamento eu estou tendo com as pessoas à minha volta, desde o porteiro do prédio onde eu moro, sabe, o amigo vizinho lá do bairro que, né, na padaria onde eu vou, que às vezes ele não pode atender todos ao mesmo tempo, esperar com paciência e carinho na fila, né, levar um livrinho já do Cristo, a Bíblia, e ir lendo no meio, você dá exemplo para todos, não é verdade? É uma coisa que eu aprendi lá com pessoas assim, observando. Eu vi uma fila imensa, eu tinha que esperar. Aí vi uns três senhoras, uma lá na ponta, outra no meio, eu estava mais para trás, todos uma com a Bíblia, outro com outro livro e outra, sabe? Eles aproveitaram para ler. Eu falei, que será que é? Eu falei, na próxima vez que eu vier aqui na fila, eu vou trazer meu livro, né? Minha palavra, me ler. Passa que você não vê, quando a pouco o caixa tá até chamando, sei lá, né? Quando é banco, por exemplo. Amados, nosso boa tarde, caminhando com Jesus até Jesus sempre, sempre, sempre. Lembre-se, a doutrina espírita só não tem nem 200 anos, nem 2 séculos. Tem 2 séculos que o nosso querido escolhido, né, para a missão nasceu, Allan Kardec. Agora em outubro vamos chegar aí, já estamos entrando em setembro, outubro temos, você sempre faz uma homenagem a ele, né? Mas ele fundou a doutrina com 50 e poucos anos, então, né, que os espíritos, olha quanta maturidade ele precisou passar, processar culturas, trocas, né, viagens lá em Verdun, Suíça, daqui a pouco desce, vem para a França, vai, sabe, ele andou pela, enfim, quanto caminho, né? Nós temos aí um século e meio, um pouco mais, é como se a gente estivesse na primeira era cristã, passando para no meio da segunda era cristã, sempre eu penso nisso, dá um gosto bom no céu da boca, né? Nossa, é como se fosse o ano 2 do Cristo, né? Os cristãos se encontravam escondidos, que era proibido, nas casas, e liam a Torá, né? Liam a palavra com alegria, e contavam a Torá, não, a Torá é o Antigo Testamento, né? O Messias dessa camada de pensantes e de fiéis, com muito respeito a gente fala, né? Ainda estão esperando o Messias. Mas para os que viram em Jesus o Messias, como Nicodemos viu, né? Nós nos reunimos nas catacumbas, né? Temos o grande romance os romances de Emmanuel, com as abençoadas mãos de Chico, que são incríveis, né? Enfim, uma obra imensa. Levanta-te, tu que dormes. Não fique assim tristinha, tristonho. Vamos ser verdadeiramente cristãos. Vamos desenvolver a humildade. Até já com o nosso Caio Ismael, a leitura hoje do texto bem lindo, que vai mostrar para nós onde encontramos o ser cristão. Não vou falar não, porque ele vai falar, ele vai ler, ele vai trazer e a gente continua, então, através dessa segunda grande palavra que é deixada nesse texto. Fiel, grande abraço. Regina Prata, nossa Edi, né? Todos aqueles que estão nessa diretoria linda, sábia, bendita, que ouve os espíritos e trabalha com a direção espiritual, humildade, não quer aparecer, né? Eles querem que a obra resplandeça, a obra dos céus, a obra de Deus, a obra da benemerência. É linda, é um encanto, é uma grandeza sem fim. Beijos, até já. Esse texto a senhora comentou no começo, antes de a gente começar a gravação, que tinha tudo a ver com a humildade, né? Atendamos ao bem. E eu estava com um pouco de dificuldade de entender a ligação. E conforme a senhora foi falando, foi realmente clareando e fazendo sentido de uma forma muito bonita mesmo, como se estivesse caindo o véu. Mas antes de ir para a leitura, vamos então convidar a todos para fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Como a irmã disse, né, às vezes uma pequena ajuda, uma pequena atitude do bem, é um ato de humildade também. Então não deixe de se associar, se ainda não for, aos Amigos da Boa Nova. E você passa a fazer contribuições mensais ou esporádicas, mas se torna um associado e tem diversos benefícios, recebe diversos e-mails com promoções, com eventos, e faz parte, né, dessa egrégora, nosso querido André Luiz, da Fundação Espírita André Luiz.
Então anota o telefone: 11 24 58 32 14 ou o WhatsApp 11 97251 0272. E vamos ao texto, então. Mas até antes de ir ao texto, eu gostaria de lembrar uma frase que a irmã disse, né? Que a humildade é quando a gente consegue transformar a palavra no pão da vida para o outro. E esse texto tem tudo a ver com isso. Conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que é justamente isso que Emmanuel nos traz. Então vamos ao texto. Fonte Viva, o item 137, atendamos ao bem, pelo nosso querido Espírito Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E começa com uma passagem bíblica em Mateus 25, 40. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E aí Emmanuel então começa. Nós, não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Então, lembrando o que a irmã disse, né? Transformar palavras e o pão da vida. Já começa justamente Emmanuel falando da palavra. Não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. E aí vem essa frase de Emmanuel forte, né? Não nos esqueçamos do fazer. E Emmanuel continua: a ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. E aqui eu gostaria de lembrar uma frase que a irmã trouxe, né? Ela nos trouxe que ser cristão não é estar na casa orando o Pai Nosso, mas é no relacionamento com o próximo. É exatamente isso que Emmanuel nos traz, né? Não é estar calejado com os joelhos no chão ou especulando sobre Deus, mas é justamente no relacionamento com o próximo. É isso que Emmanuel nos trouxe e que a irmã, né, também nos trouxe. Que linda essa ligação, e conforme ela foi falando, eu fui percebendo justamente isso. E aí Emmanuel fecha. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-los, ou com os que lhes oferecessem culto espetacular, em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, e a irmã comentou, né, o menor gesto de bondade, às vezes ler uma Bíblia num lugar público, algumas pessoas dão uma gorjeta a mais para a pessoa do posto que nos atende, né, nos menores gestos, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. E que lindo texto de Emmanuel que Emmanuel nos traz, e a irmã também nos trouxe uma frase muito forte, que a humildade está ligado à gratidão. Então, nossa gratidão a Emmanuel por nos trazer esse texto, e realmente, a irmã falando, eu percebi que quando a gente vê pessoas gratas, elas são felizes, elas irradiam felicidade. Parece que a gratidão, parece que a humildade, a gratidão traz a felicidade. Tem a relação, irmã, a felicidade com a gratidão, com a humildade? Se ligam essas três palavras, irmã, de alguma forma? Eu sinto que sim. Bom, a todos que estão nos acompanhando, nosso boa tarde, minha gratidão eterna por estar aqui, e mais uma vez deixo aqui meu muito obrigado à FEAL, à irmã Eliana, por essa oportunidade de estar aprendendo enquanto faço essa singela apresentação e leitura. Nossa gratidão, boa tarde a todos. Caio Ismael,
Esse ser aqui da nossa casa, ele não é tão antigo. Passou uns anos atrás, fez a entrevista fraterna, uma longa história bem bonita. Não ouviu os conselhos da espiritualidade, é legal, né? Mas guardou com importância e no momento da nossa irmã Dor, quando ela chega, então ele retornou. E Cristo é isto também, para nós compreendermos, Caio, e todos vocês que estão nos ouvindo, a construção da humildade, eu preciso compreender o partir-se. E nós estamos num momento em que ele está partindo, né? Ele está indo, ele está fazendo a ceia. Toda essa parte em Mateus já é o final da despedida dele. E quando ele faz a ceia, ele parte o pão, né? Disse, isso é o meu corpo, comei-o. Essa imagem é de alguém que se parte, que se sacrifica, que tira pedaços de si para dar para o outro. Isso é humildade. Eu não tiro do outro, eu coloco de mim para o outro. É lindo. E antes ele faz o discurso, né, que nós citamos hoje, que estamos lendo aqui em Emmanuel, no Atendamos ao Bem, é a passagem dele, né, é o 26:40, é muito bonita, a hora que ele termina, né, o 25:40, né, dos 36 ao 40 aqui, né, eu tive fome, me deste de comer, né? Estava com fome, vocês me alimentaram. Estava com sede, deram de beber, sem casa, me deram um quarto. Com frio, e vocês me agasalharam. Doente, me visitaram. E preso, vieram me ver. Então, nós temos horário. Aqui, nós temos quase todos esses trabalhos desenvolvidos por nós em nossa casa. Né? Nós temos uma vez por semana oração no presídio. Nós temos visitar os doentes, né, da alma, que a gente faz o evangelho no lar, quando a gente faz o atendimento fraterno, já aplica o evangelho, tem os casais lá que se assomem, vão fazer online hoje, antes tinha visita pessoal. Com frio, a campanha do inverno, feito por um grupo chamado Semente de Manhãs, feito por uma irmã querida, Hélida, que ele tem um grupo sem nome, né? Ela é a âncora, mas é muito bonito. Todo ano vem os cobertorzinhos, as roupinhas, enxoval para os bebês nascerem, que estava nu e vestiste, né? Estava sem casa, me deram um quarto. Nós temos o hábito de quando chega pessoas assim, a gente realoca, coloca em lugar, em espaços, na minha própria casa mesmo, né? Tem histórias lindas de pessoas que ficaram ali porque não tinham onde ficar com filhos, principalmente, né? E estava com sede e me deram de beber. É lindo, a água da vida, o pão, a fome, né? E fome me alimentaram. Aí, né? Então as ovelhas vão dizer, mestre, o que está falando? Como foi que te vimos com fome? Tem traduções, essa tradução é muito bonita, porque ele fala tudo que eles não fizeram para ele, porque ele não pediu, né? Mas como se fosse ele. Aí, por isso que nasce a pergunta. Essa tradução é muito bonita, porque localiza para a gente por que fazem a pergunta para ele, mas mesmo, nós nunca te vimos com fome. Quando foi que te vimos com fome, né, Ló? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Não é? Vejam que a tradução é feita negativamente. Tive fome, não me destes de comer. Né? Quando que tivesse fome, não me dão. É uma negação a essa tradução a qual nós fomos criados e que está dentro do catolicismo, dentro do evangelismo e que vai passando e perpetuando. Mas nessa tradução é tão bonita, é na afirmação. Até esse nuance tem, né? Ele leu no manuscrito, ele conseguiu fazer uma leitura diferenciada, muito bonita, na gramática, traduzindo para a gramática nossa, confirmando um texto positivado, não negativado, né? Aí ele pergunta, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Ou sedento e te demos de beber? E doente? Nunca vimos o senhor doente, né? E também não fomos te visitar, não, porque o senhor nunca foi preso. Olha que bonito, né? Não está escrito assim que eu estou fazendo uma leitura, né? Aí o rei, que é o senhor, lhe dirá: afirmo esta verdade solene. Olha a tradução aqui, que bonita. Afirmo esta verdade solene. O que é uma coisa solene? Grave, forte. Toda vez que vocês fizeram essas coisas a algum marginalizado, abandonado, à margem, né?
hoje nós chamamos de vulnerabilidade social, a mim que está realmente no quarto mundo, mais uma vez eu falo, escute o documentário chamado O Quarto Mundo, porque são milhões de pessoas já vivendo naquelas condições, e a mim que está neste universo. Foi a vida foi trazendo e nós fomos acolhendo, né? E fomos te visitar, né? Essa verdade solene. Toda vez que fizeram essas coisas a alguém, ou excluído, olha, ele usa até o termo excluído na tradução, aquele era eu. Deus, Jesus falando isso para nós. Jesus está falando isso para você que está nos ouvindo. Jesus está falando isso. Quando você dá um agasalho, um sorriso, um prato de comida, o chá, o almoço, faz sabe, para atender a população, o doente, o remédio, é para ele que você está fazendo. Sabe? Não é para nossa casa de oração, não é para o centro espírita, não é para a fundação, você está fazendo para Jesus. É importante nós avançarmos nessa leitura, nessa solene leitura, nessa solene tradução. É do hebraico, né? Leu de outro jeito, traduzido para o grego, né? Afirma essa verdade solene. Era eu. Estavam ajudando a mim. Olha que coisa. Depois ele se voltará para os bodes, o rei, né? À sua esquerda e dirá: Saiam, seus inúteis, vocês não prestam para nada a não ser para o fogo. E sabem por quê? Eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Aí sim, ele fala para aqueles que não deram, não para os que deram. Olha que correto. Os que não tiveram humildade de ouvir a voz dos que têm sede, dos que estão doentes, dos que estão famando, e com mil desculpas se acomodam no divã da sua casa, né? E esquecem aqueles relentos, nesse inverno, nesse frio, essa noite de cobertinho tão gelado. Pensei, meu Deus, quantos não faleceram essa noite nas ruas? Não é verdade? Ah, meu Deus, ele responderá: afirma esta verdade solene. Toda vez que vocês deixarem de fazer uma dessas coisas, alguns marginalizados, excluídos, aquele era eu. É lindo isso, não é? É humilde o texto, de uma humildade profunda, sem fim, maravilhosa. Fala a verdade, não é? Então, isso que o Caio Ismael falou, que a pessoa que vive nesse lugar de viver Jesus, né? Aqui no começo do texto de Emmanuel, no 137, Atendamos o Bem, ele faz uma afirmação: não nos esqueçamos do fazer, homo faber, o homem que faz. O homo faber, era o homem sapiens, que vai desenvolver o homo faber, que estava só no faber, na reação, na reatividade, na reação tomo, né? As hordas primitivas, etc., que caça, pesca, etc., eles foram desenvolvendo a sabedoria, fizeram o fogo, inventaram a roda. Bom, mas hoje o Homo Faber, o Homo sapiens estão separados em poder, em classe de poder, em domínio sobre o Faber, e acabaram com o Homo Faber dentro de si, que está dentro do sentimento, do fazer, do estar. Tá vendo? Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Quantas querelas atuais, que coisa mais triste. Reúnem-se em horas, perdem-se, né? Quando que não é isso, olha que, por isso que muita gente às vezes acha Emmanuel radical, alguns já me disseram até que está ultrapassado, falei, mas quem que nessa corrida louca que vocês estão, né? Ele não é a lebre, ele é a tartaruguinha que vai ganhar da lebre. Não é verdade? Deixa, vamos devagar e sempre, né? A divina luz não depende do modo de interpretar as revelações, que é onde estão as guerras de ideias. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. Onde está a humildade? A bondade. Aqui vamos fechando o nosso encontro na bondade. Deus é bom, é bom. O que que é a bondade? O que que significa ser bom? Já pensaram nisso? Porque na base de nós conquistarmos realmente a humildade, a humildade, e a humildade tem a ver com humus, de se tornarmos terra fértil, úmida para o plantio,
E para poder fertilizar a semente e dela, pelo impulso do Criador dado a toda criatura que Ele cria de crescer, evoluir e dar frutos, eu preciso ter essa úmida presença para que possa caber o outro em mim, para que possa o mundo do outro estar em mim, sair do meu egoísmo, das minhas sensações e evoluir para quê? Para o sentir. Tem um verso de Cecília Meirelles que eu tenho traduzido, eu falei, né? Mas muito lindo, que fala, tenho medo. É porque tenho medo. Medo de entender. E ao entender, esquecer de sentir. Ai, ela estava priorizando o sentir pessoal. Porque para você poder fazer isso que o Cristo está colocando aqui no final da sua passagem, você precisa sentir a dor do outro. Chamo muito isso hoje, atualmente, de empatia. Está empático. Estar aberto para espaços para colocar-se no lugar do outro. Não é verdade? Não é um ato de caridade exterior, é sentir dor. Por isso que aqui eu li aquela parte aqui da Bíblia em que ele fala: você terá que se partir, e ao partirmos, há dor em partir. Você precisa se dividir em um mundo mais amplo. Ah, tenho família, filho. Ora, parte-se junto. Quando todos estão sendo cristãos em verdade, eles vão para as tarefas juntos, vão para o centro juntos, para a partilha do pão, né, para as férias, estão juntos. Não é verdade que a doutrina espírita separa pessoas, ou que o evangelismo né, asfixiante e não pode fazer nada. Nada disso, isso são interpretações. Onde está o fazer humano? E dentro do catolicismo também figuras eméritas, maravilhosas até, e atualmente de forma muito grandiosa. Ó Deus, sou Pai, que a luz de Jesus esteja em nossos corações. E assim, nós vamos fechando o nosso encontro. Fecha teus olhos um pouquinho. Vá andando na frente dele, na direção dele. Como aquele menino que no seu embornal levou os 2 pãezinhos, os 2 peixinhos e os 5 pães. Vai levando o seu coração. Senhor, sensibiliza-me. Dá-me sensibilidade. Torna-me. Coloca um Éden em meu deserto íntimo, egóico, orgulhoso e vão, cheio de vanidades, nem em espanhol, cheio de vaidade. Quero ser o centro. Não, Senhor, eu quero ir aqui para a periferia, ao lado das silenciosas matas quando não tem vento, ou do marulhar suave das corredeirinhas dos rios que se formam, ou no silêncio das fontes. Ah, Senhor, dá-me essa grandeza na pequenez. Torne-me criança, Senhor. Abre meus olhos, coloca à minha frente caminhos e pessoas que me ensinem, que me chamem, que me estimulem, que me fortaleçam. E faz o seu Pai Nosso, faz a sua prece. Pai, Pai Nosso que estás no céu da minha boca, no céu do meu ser, do meu coração, da minha alma, a tua vontade seja feita. E a vontade do Pai é essa, quando ele ora, quando perguntam a ele da oração. E a nós o vosso reino, a tua vontade seja feita. E o pão nosso apenas hoje. Perdoai-nos, porque não sabíamos o que fazíamos, como disseste na cruz. Não nos deixe cair em tentação e dar-nos, Pai, o livramento de todo o mal. Gente linda, fiel, um beijo, um abraço, alegrai-vos, alegrai-vos. Nós temos muitos séculos para frente na construção do cristianismo redivivo, na terceira revelação. Esperanças, alegrem-se, dancem, cantem, obras lindas, prossigam. Boa tarde. Você acompanhou Caminhando com Jesus